Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam se cuidando. Bom, toda segunda-feira a gente vai postar um vídeo novo de história. Às vezes os vídeos vão ser mais curtos, às vezes os vídeos mais longos. E toda segunda-feira vocês também vão ter uma atividade para fazer. Vocês têm uma semana, toda segunda-feira, desculpa. Toda semana, na segunda-feira vai ser postada a atividade de história e a aula de história, tá bom? Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Bom, primeiro, o que é revolução? Revolução é mudança, é transformação, tá? Então, Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças e transformações tecnológicas que impactou não só a economia e o modo de produção, mas como também toda a sociedade, as relações de consumo, as relações de trabalho, tá? Em todo o mundo. A Revolução Industrial, ela ocorreu em todo o mundo, mas em tempos diferentes. Bom, os historiadores dividem em primeira, segunda e terceira Revolução Industrial, tá? A primeira Revolução Industrial, que é a que a gente vai estudar no momento, ocorreu em torno de 1750 até 1850, que foi a revolução que ocorreu quando se descobriu as máquinas a vapor, tá? Carvão, ferro e máquinas a vapor, né? As principais ferramentas que impulsionaram a Revolução Industrial. Na segunda Revolução Industrial, que ocorreu a partir de 1850 até 1950, os principais materiais foram o aço, o petróleo e a eletricidade. Acredita-se, alguns historiadores trazem, a terceira revolução industrial, que é a revolução informática, da genética e também tecnológica da robótica, tá? Bom, antes da primeira revolução industrial, a produção era artesanal, né? Na produção artesanal, um comerciante controlava a produção de vários artesãos, ou os artesãos produziam um tecido, por exemplo, em casa manualmente. Eles trabalhavam por encomenda, né? E com matéria-prima e ferramentas cedidas pelo comerciante ou matéria-prima e ferramentas que eles mesmos tinham em casa, né? De forma artesanal. Com o crescimento da demanda, tá? Para aumentar a velocidade da produção, foi necessário contratar mais pessoas e dividir as etapas de produção de um mesmo produto. Essas atividades, né, aí do artesanato foi para a manufatura, elas eram realizadas em galpões reservados para determinadas atividades específicas. Evoluindo um pouquinho mais, nós temos o processo de produção industrial. Bom, a quantidade de tecidos e de alimentos passou a não suprir a demanda, tá? A indústria têxtil fez com que a indústria metalúrgica se desenvolvesse, ou seja, eles precisavam de mais tecido para mais pessoas e aí eles precisavam fazer máquinas que produzissem mais tecido em menos tempo, com maior velocidade. Então, e essas máquinas eram feitas pela indústria metalúrgica. Então, a indústria de tecido impulsionou a indústria metalúrgica. A mão de obra era abundante, tá? A gente tinha o êxodo rural, na Inglaterra especialmente, por conta do cercamento das terras, que vocês lembram que a gente já estudou, né? Então, e aí houve também a invenção da máquina a vapor. O vapor produzido pela queima do carvão era utilizado para movimentar as máquinas e também para movimentar os navios e as locomotivas. A Revolução Industrial, ela surgiu... Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ela surgiu, eu já volto no outro slide. Ela surgiu na Inglaterra, tá? Então, houve o pioneirismo inglês. O processo de industrialização surgiu na Inglaterra e depois foi se espalhando para os demais países, especialmente da Europa. Depois, Estados Unidos, Japão, etc. Tá? Por que surgiu primeiro na Europa? Porque
abundante fonte de minérios, então a Europa tinha muito carvão e ferro. A Europa tinha muita mão de obra disponível por conta do cercamento das terras, né? Vocês lembram que houve o cercamento das terras e aí os camponeses não tinham mais como sobreviver e aí eles foram para as cidades, também começou a surgir a urbanização, né? Então tinha muita mão de obra disponível. A burguesia estava fortalecida depois das revoluções, vocês lembram das revoluções inglesas que a gente estudou? E também a burguesia tinha se convertido ao puritanismo. E o puritanismo, ele pregava excesso de trabalho e poupança, para as pessoas trabalharem bastante e pouparem bastante. Então a burguesia estava, além de estar fortalecida depois das revoluções, ela estava muito empolgada para trabalhar e produzir riquezas. Bom, tinha muita matéria-prima para a indústria têxtil, né? Tinha muitas ovelhas, muita criação de ovinos, então tinha muita lã para a indústria têxtil e tinha uma poderosa marinha mercante, muito bem desenvolvida e que tinha a possibilidade de expandir esse comércio, né? Eles podiam fazer transações comerciais pelos navios. Ah, tá. Voltando aqui, então, a Revolução Industrial, ela possibilitou máquinas a vapor, grande quantidade de trabalhadores, um aumento por conta do aumento populacional, ela determinou divisão de trabalho, divisão de tarefas nas fábricas, uma maior produtividade e uma redução de preços. Também a Revolução Industrial modificou e aumentou a urbanização na Inglaterra e nos países de sequência. Bom, por hoje é só. Semana que vem tem mais. Vocês têm que fazer de atividade as questões 1 e 2 da página 31 da apostila, tá bom? Tchau!